Eu queria hoje, não é uma provocação, é uma pergunta que me inquieta, que é o seguinte: qual é o limite para um governo definir uma política pública e alterar aquilo que estava em curso, definido por um governo que, assim como o dele, foi eleito pelo voto direto? Você teve um governo eleito pelo voto direto, que foi o governo Bolsonaro, um governo de direita. Aí você teve um governo que foi eleito pelo voto direito, um governo de esquerda. O governo de direita tomou várias decisões. E o governo de esquerda chega e também tem o direito de tomar várias decisões. A minha pergunta é: quando as decisões do governo de esquerda, ou ao contrário, amanhã o Lula perde a eleição, vem um governo de direita, do candidato X, ele muda tudo o que o Lula fez. Porque ele tem o direito, afinal, ele foi eleito pelo voto direto. E aí, como é que ficamos nós, brasileiros? Como é que fica o Brasil? Como é que fica a economia brasileira? Como é que fica a estabilidade institucional brasileira? Como é que fica a segurança jurídica brasileira? Como é que fica o investidor que investe dinheiro aqui? Se, no livre exercício legítimo da sua vontade de implantar uma política pública que traduz a voz das urnas, cada governo que entra faz tudo o que quer, esquecendo que o que fez antes dele também foi eleito pelo mesmo voto direto que vota nele. Então, assim, o governo Bolsonaro foi lá e colocou uma lista de empresas para privatizar. Várias pessoas tomaram medidas, várias pessoas se movimentaram, estudos foram feitos, pessoas compraram ação, venderam ação. Não era uma informação pública. A empresa tal vai ser privatizada. Aí vai o governo novo e diz: essas empresas não vão mais ser privatizadas, e tira da lista. Aí o governo que entra, imaginando que, na hipótese do PT perder a eleição, em 2026, vai lá e põe as 7 empresas de novo. Como é que a gente fica? Como é que a gente fica? O governo anterior aprovou a lei de saneamento. Não foi o governo, mas foi no governo anterior que o Congresso Nacional aprovou uma lei de saneamento. Uma lei muito, muito, muito boa. Mas muito boa. Uma lei que coloca a oportunidade para o Brasil de ter investimento em saneamento feito por quem tem dinheiro, que é a iniciativa privada, porque os estados não têm dinheiro para porcaria nenhuma. Então, autoriza a entrada das empresas em pé de igualdade com as empresas públicas, estatais, comandadas pelo governo. Aí vem esse governo e pega a lei que é... Veja, eu não estou falando de uma mudança na lei trabalhista varguista. Eu não estou falando de uma mudança na lei trabalhista que está caduca, porque tem 70 anos. Eu não estou falando de uma realidade onde o Brasil era pré-industrial ou pré-industrializado. E aí tinha uma lei trabalhista. Aí nós passamos pelos anos 60, pelos anos 70, o auge da nossa indústria, anos 80, anos 90, 2000, 2010, mudou tudo, mudou a relação. A gente chamava de produção fabril, né? Fabril. Manufaturados. Até outro dia eu me vi falando manufaturado. Eu falei, meu Deus do céu, manufaturado. Aí você mexe na CLT. A CLT é uma coisa velha. E não é que o ministro do Trabalho aí queria mexer na CLT? Mexer na reforma trabalhista? A reforma trabalhista atualizou. Aí vem esse que quer mexer na reforma trabalhista? Quer mexer na lei do saneamento? Propondo por decreto mudar a lei do saneamento para dar sobrevida e dar força para as empresas estatais, sendo que o Congresso já tinha aprovado uma legislação em sentido contrário. E aí eu refaço a pergunta: qual é o limite para um governo mexer em tudo que ele quiser só porque ele foi eleito pelo voto direto, sendo que o anterior também foi eleito pelo voto direto? E aí vem a resposta, dada por países avançados. Não há economia avançada no mundo que faça esse zigue-zague.
Nenhuma. Nenhuma economia avançada. Todas as economias avançadas, todos os países que mais cresceram no mundo, cresceram por uma linearidade de políticas públicas. Não se discute o que se discute no Brasil. Ah, temos teto de gasto, agora tem arcabouço fiscal. Não existe isso. Mas não existe isso em lugar nenhum. Avançado, né? País avançado. Quer comparar com um país podre, a gente compara. Mas país avançado não discute isso. País avançado não discute a independência do Banco Central. Nenhum país avançado discute a independência do Banco Central. O último país avançado a aprovar a independência do Banco Central foi o Reino Unido. E desde então ninguém nunca mais discutiu. Não passa pela cabeça de um primeiro-ministro inglês discutir valores macroeconômicos, dependência do Banco Central. Não passa pela cabeça. Foi-se o tempo em que era assim. Uma hora privatiza tudo, outra hora não privatiza nada. Uma hora... Não é assim. Não é assim. Eu estou falando de privatização. Mas a gente pode falar do ensino médio. Aprovaram uma lei, uma legislação de modernização do ensino médio. O Congresso Nacional aprovou. Veio esse governo. Aliás, o governo passado já fez lambança. Porque isso foi do governo Temer. E o governo passado não fez nada para implantar o ensino médio e fazer as adaptações que a legislação pedia. Vem esse governo, vamos pensar. Sabe, a gente fica olhando e diz assim, qual é o limite para mudar? E aí a resposta, infelizmente, é a seguinte: o limite é o fracasso. O limite é o fracasso. O limite é mandar uma proposta de mudança para o Congresso, se passar, passou. Se não passar, não conseguiu mexer. Então o limite é o fracasso numa votação do Congresso, é o fracasso de uma vitória no Congresso e depois na implementação a inflação cresce. Então esse uso do BNDES, que está no ar, um uso do BNDES dirigido, com juros subsidiado para um grupo de eleitos, setores que vão ser protegidos. A Dilma tentou, a Dilma fez, a Dilma fracassou e enterrou junto o Brasil. A gente saiu das cinzas do governo Dilma. Aí agora, já que deu errado, vamos fazer de novo. Qual é o limite? Então, essa tentativa e erro é um negócio que coloca a gente numa posição de instabilidade de um país adolescente que não amadurece nunca. E eu não estou aqui falando do Lula ou do Bolsonaro. É o tal troço. Era Bolsa Família, aí vem o Bolsonaro e cria o auxílio não sei das quantas. Era a Minha Casa Minha Vida, ele vem agora Casa Verde e Amarela. Que diferença faz para quem mora? Se o programa chama Minha Casa Minha Vida, se chama Casa Verde e Amarela, ou se é o Programa Nacional de Habitação, PNH. É uma visão tosca. Por um lado marqueteira, por outro lado demagógica, do outro lado quase desonesta. Quase desonesta, porque o que o Casa Verde e Amarelo pode oferecer que o Minha Casa Minha Vida não pode? E agora, por que mudar para Minha Casa Minha Vida de novo por uma questão de birra? Quer dizer, era Minha Casa Minha Vida, Verde e Amarelo, Minha Casa Minha Vida, e quem mora está na fila. Quem quer a casa está na fila. A mesma coisa com o cartão. Petrobras. Vem cá, não dá para ficar entre governo, sai governo, entre governo, sai governo e cada hora mexe na política da Petrobras. Só mostra que empresa estatal é um negócio que a gente não devia ter. Foi-se o tempo. Porque o Estado tinha condições, ou melhor, só o Estado tinha condições de fazer investimentos, porque a iniciativa privada chamava iniciativa privada, mas não tinha nem iniciativa e nem tinha dinheiro. Então, como é que ia fazer as coisas? Como é que ia fazer investimento em transporte? Como é que você ia fazer investimento em comunicação? Como é que você ia fazer investimento em petróleo? Tinha que ser o Estado. E para fazer essas coisas, estoura a inflação, arrebentou a dívida pública brasileira, que foi o caos.
Tá aí Brasília. Brasília foi construída com o dinheiro da Previdência. Que coisa absurda. Pegaram o dinheiro da Previdência para alocar. Brasília tem dinheiro da Previdência na construção. Previdência, que é o dinheiro sagrado. Tá lá. E aí a gente olha isso tudo, esse cenário todo aqui, e diz assim, será que o presidente da República, ele realmente acredita que vai modernizar o Brasil fazendo essas coisas? Muda o nome de um programa, dá subsídio pelo BNDES, rever a lei de saneamento, que a iniciativa privada estava feliz da vida. Pô, agora nós vamos poder fazer o que o Brasil precisa e vamos ganhar dinheiro com isso, óbvio que vamos ganhar dinheiro com isso. Mas não, vai lá e dá sobrevida. Porque tem briguinhas paroquiais, Rui Costa, com a empresa da Bahia de saneamento e tal. É um negócio inacreditável, é inacreditável, é uma visão anti-desenvolvimento. Então o Brasil tem um grande desafio que é sair da mediocridade. Não é nem do atoleiro, é da mediocridade. Nós não estamos num atoleiro, nós estamos na mediocridade. País de renda média, com educação média para baixo, com infraestrutura medíocre, só pode ser um país medíocre de desempenho. Não é à toa que esse ano a gente não cresce 1%. Não é à toa que a nossa história de crescimento é uma história medíocre, com surtos, pequenos surtos. Surtos expansionistas que foram sucedidos por contração do PIB. Porque havia um surto e não era um crescimento consistente. Não era um crescimento chinês, um crescimento de um desses tigres asiáticos, não era um crescimento americano. A gente foi ficando para trás em relação aos Estados Unidos. Não é que a gente manteve a nossa posição de distância de um país desenvolvido no mesmo patamar. Não, a gente foi ficando para trás. Foi ficando para trás. Então a gente não produz uma novidade industrial no Brasil há décadas. Todas as nossas conquistas são fruto do acaso. O Lula bate bumbo dizendo que já fez uma vez uma grande abertura, um grande expansionismo no comércio exterior, no comércio internacional, mas foi fruto de um momento em que a China começou a comprar o mundo. Então, a gente é subproduto do crescimento chinês. Não é que a gente teve, sabe assim, a arte da venda, lemos o livro Seja um Vendedor. Não, a gente não vendeu nada, os caras vieram aqui e compraram tudo. Compraram toda a nossa produção. Soja, petróleo, minério de ferro, os 3 maiores produtos que geram 75% do nosso resultado, da nossa venda para a China. E é assim, batendo recorde atrás de recorde. A gente há 20 anos comercializava 3 bi com eles, agora 150 bi, 50 vezes mais. É um negócio incrível. China, não é sucesso nosso, China. A gente tem que festejar as vendas, mas a gente não pode também achar que foi a gente, né? Nós temos uma soja aqui, vem aqui comprar. Não, os caras compraram tudo que tem para comprar. Claro que a gente tinha para entregar. Claro que a gente tem cada vez mais para entregar. Claro que a gente tem produtividade. Claro que a gente começou a perceber que tem um mercadão aí. Mas não é resultado do nosso talento de venda. Ou sair vendendo alguma coisa diferente. Então a gente não tem novidade. E quando um governo entra e começa com essa história de vamos recuperar, o Brasil voltou, vamos reconstruir. Como assim reconstruir? Reconstruir o quê? O que ruiu no Brasil? As instituições foram fortes em 8 de janeiro. Não ruíram as instituições. Aliás, deram uma mostra de força e vitalidade contra a tentativa de golpe. Não há dúvida disso. Aquilo foi uma ação tresloucada. As instituições funcionaram. O mercado funciona, a imprensa funciona, livre, e funcionava. Então, aonde que precisa de reconstrução? É olhar para frente e aumentar a velocidade. A gente chama de reconstrução, reforçar o papel das estatais na área de saneamento, isso é reconstruir o Brasil? Não, isso é reviver um país do qual a gente quer distância. É um país com nomeação política, é um país com corrupção, é um país com interesse
Não é nem o interesse coletivo à frente do interesse individual, não. É um país que sobrepõe ao desempenho da empresa os interesses políticos. Como pode alguém demonizar o lucro numa frase como dita pelo ministro da Fazenda? Demonizar o lucro. Vamos taxar as empresas que têm super lucro. É o mesmo que dizer, vamos privatizar só as empresas deficitárias, as que dão prejuízo. É uma visão onde o lucro é um problema. O lucro é um problema. O lucro é a solução. É do lucro que sai imposto de renda. É do lucro que sai o investimento. É do lucro que sai pesquisa e desenvolvimento. É do lucro que sai a vontade de empreender. Só lucro é que faz a gente crescer. Aí vamos taxar o lucro, vamos punir o lucro, vamos festejar o prejuízo. Que, aliás, é uma especialidade brasileira. Prejuízo. Prejuízo e recessão. Essa é a nossa especialidade. Onde aí todas as empresas começam a se ferrar, porque não tem para quem vender, não tem quem compre. Você produz frango, não tem quem compre, a não ser que você exporte. Você faz uma camiseta, não tem quem compre. E aí o Brasil vai para o vinagre. E o Brasil vai para o vinagre se a gente não entregar a capacidade de investir para o investidor privado, dando a ele as condições para que invista. E aí vem essa visão revisionista. Vamos mudar isso aqui, vamos mexer naquilo ali, vamos mexer na lei de saneamento de novo, vamos modificar. E a gente fica modificando. E esse governo modifica o que o de direita fez, o de direita modifica o que a outra lá, Dilma, fez. E a gente vai, aí vamos para o intervencionismo, porque a Dilma achava que isso era bacana. Então, é uma incapacidade que a gente tem como nação de ver os governantes falarem, bom, eles foram até aqui, nós não vamos mais fazer o que eles fizeram, nós não vamos mais privatizar nada, mas o que está na lista de privatização vai sair. Nós não vamos mexer na lei de saneamento, mas nós vamos dar condições para que as empresas estatais, sei lá, disputem em pé de igualdade, sei lá, o quê. Ainda bem que tem governante que está falando em privatizar as empresas estatais, vai mudar esse jogo. São Paulo, por exemplo, Rio Grande do Sul está falando nisso, Minas Gerais está falando nisso. São as maiores, excelente. A gente vê pelo menos um movimento. Aí o governador de São Paulo perde a eleição, vem um governo de esquerda, o governo de esquerda interrompe o processo de privatização que já começou. Sabe, tem coisa que não deveria poder acontecer. Mas não que a gente precise de uma lei proibindo, é uma questão de bom senso. E, infelizmente, a gente não vê isso. Então a gente vê um discurso desse novo governo, que é um discurso que você diz, gente, nós estamos voltando no tempo, nós temos que avançar no tempo. Não temos que olhar para trás para tentar agarrar do que a gente se livrou. A gente se livrou da Dilma, a gente se livrou da recessão, do intervencionismo. É um privilégio o Brasil ter passado por isso. Nós conseguimos sobreviver à Dilma. Um país que sobreviveu à Dilma vai beber naquela fonte? Não tem cabimento. Olha, todo respeito, foi presidente da República, tá aí, né? Agora está ocupando um cargo de comando, né? De um banco internacional, ganha uma fortuna. Olha, bacana, parabéns. Me espanta que o Collor, quando foi empichado, não podia nem ser síndico de prédio. Ela foi empichada e pôde disputar uma eleição para o Senado. E pode ser presidente. Ela não conseguiu tocar o Brasil, vai tocar um banco. Não devia poder, né? Não devia poder, mas pelo menos o governo não devia indicar. Não, a gente não vai indicar porque pega mal, né? Você indicar uma pessoa que quebrou o país, pô. Mas, enfim, nisso o futebol é mais sério, né? O cara começa a perder, né, Fábio? Aconteceu, né? Caiu o técnico do Flamengo, né? Caiu de vez agora. Lá pelo menos cai essas coisas. O cara aí vai embora, né? Enfim, eu acho que o meu ponto de reflexão é: governo não pode ter um limite previsto em lei, né? Você não pode botar uma lei dizendo, olha, você não pode fazer tal coisa. Mas não deveria ter um limite para um governante falar, olha, eu vou até a página tal, até aquilo que não foi feito. Agora, aquilo que andou porque era a vontade do povo na gestão anterior. Eu vou lá e faço uma intervenção na vontade do povo na gestão anterior, porque a minha vontade é maior do que a vontade do povo na gestão anterior. E se o próximo governante fizer a mesma coisa, o Brasil está frito.
E o PT está colaborando para isso, esse governo está colaborando para isso. Então, é preciso registrar essa história. É o meu ponto de vista, não sei se você concorda, não sei se você discorda, mas é o que eu penso a respeito.